Fala, turminha, beleza? Acabou aquela conversa de não sei notação científica. Assiste aí só esses minutinhos aqui, que é rápida a aula, que acabou essa conversa, hein? Depois dessa aula não tem mais não sei notação científica. Sou o professor Jefferson aqui do Instituto Matemática e nós vamos falar disso aqui então. Olha, notação científica. Ou algumas vezes a gente ouve falar, escreva em potência de base 10. Tá? É notação científica. E para escrever em notação científica, a gente geralmente usa ela, né, para expressar números grandes, assim, olha. Fica muito ruim escrever número muito grande assim, né? Daí a gente coloca em potência de base 10. Como a gente faz isso? A gente, dentro desses números aqui, olha, a gente vai procurar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Como a gente faz isso? É o que a gente vai aprender agora. Olha, se o número não tem vírgula, a gente entende que a vírgula está aqui no final dele, certo? Beleza? Para quem não sabia, está sabendo agora. Se o número não tem vírgula, é porque a vírgula está no fim dele. E aí eu tenho que movimentar essa vírgula para encontrar um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, olha, se eu movimentar essa vírgula aqui, olha, eu achei o número, ela estava aqui, ela foi parar ali, eu achei o número 1, certo? E aí quando eu encontro esse número, e o 1 é igual a 1, beleza? Eu tenho que achar um número maior ou igual a 1 ou menor que 10, então eu achei esse número que é igual a 1. Eu anoto ele aqui. Anoto ele aqui e multiplico por 10. E aí a quantidade de casas que a vírgula andou vai ser o meu expoente. Então a vírgula estava aqui, ela andou 1, 2 casas. Dessa forma, o meu expoente vai ser 2. 1 vezes 10 ao quadrado. E aí entra uma outra condição. Eu tenho que reparar no sentido da vírgula. Se a vírgula andou para a esquerda, que foi o nosso caso, ela andou 2 casas para a esquerda, o meu expoente fica positivo. Então isso aqui, olha, a gente geralmente não coloca 1 vezes 10 é 10, né? Então, olha, isso aqui em notação científica é o mesmo que isso, tá legal? Mais um exemplo, aqui, olha, para eu achar o número maior ou igual a 1 e menor que 10, eu vou colocar minha vírgula aqui, certo? O 2 é maior ou igual a 1 e é menor que 10, tá? Então, mais uma vez, eu escrevo esse número aqui, 2, eu não preciso colocar esse monte de vírgula, lógico, que eu estou justamente fazendo notação científica para eliminar o número grandão. Então, 2 vezes 10, sempre vezes 10, e aí a quantidade de casas que a vírgula andou, olha. Ela estava aqui, então ela veio 1, 2, 3. 3 casas. Em qual sentido ela andou? Andou para a esquerda, então o meu expoente é positivo. Dessa forma, esse número aqui, expressado em notação científica, é isso, 2 vezes 10 ao cubo. Agora um número grandão, a distância da Terra ao Sol, né? Esse aqui em quilômetros. 149 milhões e 600 mil quilômetros é a distância da Terra ao Sol. Vamos expressar esse número em notação científica. Eu vou colocar minha vírgula aqui, beleza? Vai ficar 1,496, certo? Olha, 1,496 vezes 10 sempre, né? E aí, quanto a minha vírgula andou? A vírgula estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. A vírgula andou 8 casas, então 10 a oitava. Andou para a direita ou para a esquerda? Andou para a esquerda. Então, expoente positivo. Olha aqui esse número aqui, estranho demais. Qual é o número maior ou igual a 1 e menor que 10? Esse daqui, olha, o 7, certo? É maior que 1 e é menor que 10. O 7, então, vai ficar aqui, vezes 10... E aí, olha, a vírgula está aqui, eu já tenho uma vírgula, então quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Ela andou 8 casas.
Andou em que sentido? Para a esquerda ou para a direita? Nesse caso, ela andou para lá, ela andou para a direita. Então, quando anda para a direita, o meu expoente é negativo. Tá legal? Outra aqui. Eu teria que fazer esse número, certo? 3,004, que é maior que 1 e é menor que 10. Então, vou colocar esse número aqui, 3,004 vezes 10. E aí, a vírgula andou uma, duas, a vírgula está aqui, né? Andou uma, duas, três casas. 3,004 vezes 10, a terceira. Andou para o lado direito, então meu expoente é negativo. 3,004 vezes 10 a menos 3. Aqui é o 4,79, certo? Maior que 1 e menor que 10. Vezes 10. 4,79 vezes 10. Vezes 10 a quanto? Quanto andou minha vírgula? Olha, estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 10 a oitava. Andou 8 casas para a direita, 10 a menos 8. E por último, esse numerão aqui, que a gente vai colocar a vírgula aqui, certo? Maior ou igual a 1, menor que 10. 8,25 vezes 10. E quanto a minha vírgula estava aqui, então foi para lá. Então, quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 casas. Andou para a esquerda, então o meu expoente é positivo. Beleza, turma? Agora é o seguinte, vocês entenderam isso aqui, né? Mas para aprender, só praticando, gente. Vamos exercitar. Matemática não tem outra forma de aprender que não seja com exercícios, beleza? Pode até entender, mas só se aprende exercitando. Legal? Um abraço então e até a próxima aula.